Olá, eu sou Antônia Zeli, bem-vindo ao meu canal. Você já sentiu que nasceu para vencer, mas se sentisse como se alguém tivesse roubado aquilo que é seu, como se alguém tivesse sabotado o seu destino, a sua história? Você sabia que na Bíblia tem histórias que falam sobre esse assunto? Eu fiquei chocada quando vi, e não só uma. Eu identifiquei, pelo menos até onde eu li na Bíblia, 3 histórias. Jabes, a de Daniel e Esaú e Jacó. Fique comigo que você vai entender sobre esse tema que é muito espinhoso na Bíblia. Pois hoje eu quero falar sobre bênçãos roubadas, palavras que amaldiçoam, guerras invisíveis que acontecem e a gente não tem a menor consciência que possa estar acontecendo. E eu vou mostrar como a própria Bíblia ensina como a gente recuperar o que foi tomado do nosso destino. A primeira história que me chamou a atenção foi a de Esaú e Jacó. Isaac já estava velho, ele ia abençoar o seu filho mais velho, Esaú, mas Rebeca, a mãe dos gêmeos, né, Esaú e Jacó, ela se juntou com Jacó para que ele se fantasiasse de Esaú e chegasse no momento da bênção e roubasse a bênção do pai. E assim aconteceu. Então a maneira que ele encontrou foi fazendo isso, de maneira espiritual, se aproveitando de um costume da época, né, e da fragilidade do pai para então roubar a bênção de Esaú. Você sabia que isso é feito de várias maneiras, não só assim, como num momento como esse, mas com palavras? Às vezes uma pessoa amaldiçoa o outro, rouba a sorte do outro com palavras. Por exemplo, às vezes você tem um dom e alguém gosta, queria ter aquele dom que você tem. Então aquela pessoa começa. E se disser diretamente a você, pior ainda. Ah, eu queria, você, por exemplo, ser um músico excelente. Aí a pessoa, queria tanto saber tocar esse instrumento. Ah, queria tocar como você. Queria saber fazer isso também. Aí daqui a pouco o que, é que vai acontecer? Se você não tiver com uma bela de unção de Deus sobre você, uma bela proteção, um hábito de oração, aquilo vai roubar a sua sorte. Com o tempo você vai se sentir desmotivado, você vai enjoar daquele instrumento e quando você vê, você está em uma outra área, frustrado, fazendo uma outra coisa que às vezes não é o que está dentro do seu coração, não é o que move você, mas alguém ali, de repente, está fazendo aquilo exatamente que você fez. Foi para aquela área que você fez, está trabalhando, às vezes até está na vaga que você queria. Muitos casos acontece isso, às vezes a pessoa almeja o emprego do outro, né? Aí trama, arma e acaba tirando a vaga daquela pessoa. Isso aí chama, gente, se chama sorte roubada. E existe na Bíblia, até além desse exemplo de Esaú que rouba a sorte do outro irmão dentro de casa, tem um exemplo também de Jabez. Jabez era um cara que ele foi amaldiçoado pela própria mãe, desde que nasceu. Ele tinha outros irmãos que tinham outros nomes, né? Outras sortes. Mas a mãe amaldiçoou Jabez porque o momento do nascimento de Jabez foi dolorido para a mãe. Então, ela colocou o nome que se chama Jabez, que quer dizer dores. Então, ele ficou amaldiçoado a vida toda, vivendo numa tenda pequena, sem conseguir prosperar, sem avançar por conta disso. Quantas pessoas vivem exatamente assim, né, gente? Com a sensação de que chegou tarde demais, que alguém roubou seu amor, seu lugar, seu reconhecimento. Mas só que para Deus, minha gente, nada fica impune também, né? Quando você mexe na estrutura da história que Deus criou, como eu já citei no outro vídeo, Deus, ele planejou as histórias de cada um de nós. Então, só ele tem o direito de conduzir os nossos caminhos. Então, quando outras pessoas fazem isso, interferem nos caminhos que são desenhados por Deus, isso tem uma consequência. Tem gente que pensa que não, mas tem uma consequência e a Bíblia mostra isso. O próprio Jacó passou a vida toda atormentado por conta dessa culpa que ele tinha de estar vivendo nas bênçãos do irmão que ele roubou, né? A bênção de Esaú que ele roubou. Então, o que acontece? Ele passou a vida toda colhendo essas consequências, sendo perseguido, achando que Esaú estava atrás dele, Esaú estava procurando ele. Esaú estava vivendo a vida dele lá de boa e Jacó com aqueles fantasmas, ou seja, de um erro que ele mesmo cometeu. E eu vou contar em um outro vídeo
como foi uma das consequências que ele teve e uma atitude que ele teve, Jacó teve, para se livrar daquilo que do erro que ele cometeu. Agora imagine, um homem extremamente poderoso, esse é o segundo exemplo, viu gente, de sorte roubada. Um homem extremamente poderoso, que tem tudo o que você possa imaginar, e ele rouba a esposa de um outro homem. Foi o caso de quem? Do meu queridíssimo Davi. Eu amo, sou fã da luta da história de Davi, mas esse momento aqui trouxe para ele muita negatividade também, que depois em outro momento eu comento. Enquanto Urias, que era um soldado fiel a ele, né, estava trabalhando para ele, sendo honesto, fiel, honrado, digno, ele se interessou pela mulher de Urias e simplesmente ele fez o quê? Seduziu a mulher de Urias, né? Viu ela tomando banho, achou a mulher espetacular e acabou seduzindo Batseba. Mas o que aconteceu? Batseba engravidou. Então, Davi preocupado, né? Ele disse, eita, meu pecado vai ser revelado. Aí ele tramou para que Urias fosse assassinado, né, no fronte de batalha. Se você já leu a Bíblia, você conhece essa história. Mas o que aconteceu? Deus chamou Davi e disse a ele que por conta desse erro que ele cometeu, mandou o profeta comunicar a Davi o que ele tinha feito, né, através de uma parábola, que ele disse que ele, com o dono de um grande rebanho, tirou a única ovelha de um homem humilde, de um homem simples, então que ele pagaria por isso, que a descendência dele, ele seria tocada de maneira que ele sempre se lembrasse do pecado que ele cometeu. E nesse caso, Davi não roubou apenas a mulher, né? Ele roubou também a dignidade daquele homem, a honra dele, né? E a vida de um homem que era fiel a ele, a Davi, né? Então, veja o que o desejo do homem é capaz de fazer. Mesmo ele sendo um rei, que ele podia ter todas as mulheres que ele quisesse, entre aspas, que no caso essa daí, por ser uma mulher já casada e de um homem íntegro, ele não poderia, né? Então, Deus mandou o profeta que disse a Davi, por que desprezaste a palavra do Senhor, ferindo a espada Urias? E aí, então, o que acontece? Tem gente que cresce destruindo outras pessoas, gente, passando por cima até de amizades, de famílias, de casamentos. Mas a Bíblia deixa claro que o que é conquistado na injustiça traz consequências. Então, esse exemplo de Esaú, né, e Jacó, deixa bem claro isso, porque quem lê a Bíblia, se você lê a Bíblia, você vai ver a vida de tormento que Jacó tem, por conta do erro que ele cometeu, ter roubado a sorte do irmão dele. E Davi também, ele, mesmo sendo um homem com tudo que ele tinha direito, mas ele passa tormentos dentro da casa dele, dentro do lado dele, por conta disso, por ter sido injusto, ter roubado um homem que só tinha uma única esposa, e ele podia ter todas as mulheres que quisesse, e era um homem íntegro, era a mulher que Deus separou para ele, né, para Urias. Mas Davi, por achar que ele deveria ter todas as mulheres, então conquistou Batseba. E então o destino dele não é legal. Depois eu comento com vocês mais sobre o que aconteceu, sobre como destrinchou na vida de Davi essa maldição por conta dele ter roubado a sorte de Urias, a sorte afetiva de Urias. E a terceira história é a de Jabez, como eu já citei, e essa foi a que mais me assustou, porque foi a própria mãe que amaldiçoou Jabez. Como eu já disse, por conta do parto que foi difícil, ela disse Jabez, porque com dores eu lhe dei a luz. Então, a mãe, porque teve dores no parto, ela simplesmente amaldiçoou o destino do filho por conta disso. Era como se aquela dor que ela sentiu no parto era para se prolongar para a vida toda de Jabez. É como se ele tivesse uma dívida eterna com ela, porque ela sofreu na hora do parto. Ele ia ficar pagando a vida toda por conta disso. Quantos e quantos casos a gente já vê assim, né, gente, de pais ou mães que abençoam o filho já no nascimento, né? Porque, sei lá, nasceu com aparência que não é agradável, nasceu com alguma deficiência, às vezes, né? E a pessoa amaldiçoa aquele ser, né? E aquela pessoa vai viver com aquilo na vida toda. A menos que em dado momento da sua vida, ou se for uma pessoa de fé, a pessoa consegue se curar.
que foi o caso de Jabez. Jabez clamou a Deus quando ele não aguentava mais aquele peso de viver numa tenda pequena, a vida limitada, ele vendo que todas as outras pessoas saíam do lugar, prosperavam, ele não saía. Ele entendeu que aquilo estava prendendo o destino dele. Então ele clamou a Deus e disse: ó Senhor, tomara que me alargues as fronteiras. E assim Deus fez. Deus ouviu Jabez e alargou as fronteiras dele e tirou sobre ele aquela maldição que a mãe tinha colocado. Só o nosso próprio Deus, gente, é que pode tirar maldições. Nesse caso, maldições que são colocadas por pais ou mães. Por quê? Deus dá autoridade na terra para os nossos pais a nos abençoar ou amaldiçoar. Então, quando há um caso em que os nossos pais amaldiçoam, Deus vem, intervém e nos abençoa. Como a gente vê no Salmo 27, em que Deus diz: mesmo que seu pai e sua mãe lhe abandone, eu não lhe abandonarei. Às vezes você pode ter crescido ouvindo palavras do tipo: você não vai dar certo nunca, você não vai para frente, você nunca vai dar certo, ninguém te ama, você nasceu para sofrer. Então, e outras mais, né, gente? São algumas que eu me lembrei aqui. Quantas pessoas crescem assim, né? Ouvindo palavras, e às vezes são pessoas talentosas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas dedicadas e que fazem por onde, como diz o caso, e a coisa não acontece. Às vezes é isso. Alguém lançou sobre você maldições através de palavras, né? Palavras, às vezes sentimentos também. Eu já vi, outro dia eu vi na rede vizinha, uma mãe chorando, sofrendo porque ela própria estava sentindo inveja do que os filhos estavam vivendo. Que ela disse que os filhos estavam vivendo experiências que ela gostaria de ter vivido na vida dela e não viveu. Então ela estava, digamos assim, amaldiçoando, eu não posso nem dizer essa palavra, mas ela estava assim, se sentindo ressentida, sentindo inveja dos filhos que estavam prosperando numa área que ela gostaria de ter prosperado e não conseguiu. Então, às vezes, gente, ali na frente, esse sentimento que deveria ser de bênção, que das mães para os filhos tem que aparecer o sentimento, tem que vir um sentimento de bênção, às vezes vai amaldiçoar o filho lá adiante. Ele vai começar a ter problemas no trabalho, ou às vezes vai perder oportunidades, não vai conseguir se desenvolver bem naquilo que ele está fazendo. Entendeu, gente? Existem maneiras da pessoa roubar a sorte do outro. Quando não é assim, tem outras formas que a gente já sabe, né? Que hoje em dia todo mundo sabe que tem pessoas que mexem com a energia de outras pessoas, se valendo de outros recursos, né? Espirituais e tal, rituais, para roubar a sorte do outro, né? Um relacionamento, um trabalho, um talento que a pessoa tem e às vezes até alegria. Às vezes só o fato da pessoa ser uma pessoa bem resolvida, feliz com a vida, é motivo de atrair os maus olhos de outra pessoa e às vezes essas pessoas roubam a sorte através disso, desse sentimento de, aqui em Salvador a gente não diz secar o outro, você vai ficar secando a outra pessoa. Então, são muitos casos que existem de sorte roubada e eu fiquei encantada quando eu vi que na Bíblia, que a gente vive na vida prática, e eu vi que na Bíblia tem esses exemplos. E tem um outro também, que é do anjo que estava, o anjo no céu foi liberado com a bênção para entregar a Daniel. Só que no meio do caminho, um espírito impedia de que essa bênção chegasse a Daniel. Ou seja, a sorte já estava liberada para Daniel, mas não chegava porque tinha um espírito demoníaco impedindo que o anjo conseguisse levar a bênção a Daniel. Então, às vezes, tem esses casos também, que a pessoa faz tudo certinho, é talentosa, tem a bênção já liberada no céu, mas não consegue chegar até a pessoa porque tem um impedimento no caminho. Né? Quantas vezes a pessoa luta e não sabe porque a coisa não eclode, não flui, porque a bênção já está liberada, mas há um impedimento no caminho. Então, o único caminho é você estudando a palavra, conhecendo, aprendendo como orar, para então se libertar dessas energias que possam ter sido jogadas sobre você em qualquer momento da sua vida, na hora do seu nascimento, ou de um parente para o outro, ou Deus liberou a bênção e você não conseguiu receber por algum outro impedimento que está no meio do caminho. Enfim, existem várias maneiras de você ter sua sorte roubada, mas você pode resgatá-la. Eu vou ensinar uma oração e uma maneira que na Bíblia ensina de como você fazer para se libertar de bloqueios. Então aqui a gente pode ver que Jacó roubou uma bênção, Davi roubou uma esposa,
Jabez recebeu palavras, né, negativas, de dor sobre sua mãe para ele. Daniel teve sua resposta atrasada no meio do caminho, mas em tudo isso a gente pode ver o que, gente? Todas essas histórias existe o que? A mão poderosa de Deus, que Deus dá sempre a última palavra. Por mais que tenham empecilhos no meio do caminho, Deus ele sempre dá a solução, a sugestão, a resolução daquilo que parecia estar decretado, estar finalizado. Quem finaliza mesmo é Deus, e ele sempre finaliza com sucesso. Então, hoje é dia de você recuperar aquilo que parecia perdido. Agora, de que forma? Daniel, ele jejuou e orou. Ele jejuou, orou. Jabez clamou, né? E Davi, ele foi tocado na descendência dele sobre aquilo, né? Sobre aquele erro que ele tinha cometido, o fato de ter roubado a honra de alguém. Mas no caso de Jabez, ele teve a sorte dele restaurada porque clamou a Deus. E eu falo para vocês, se você quer se recuperar, seja lá do que fizeram para vocês, ore à noite no seu quarto e de pé. Porque tem uma passagem bíblica que diz que quando a gente vai orar para Deus, pedir uma solução de uma causa muito urgente, não sente, não deite na cama. Ore, nem ajoelhe, ore de pé. Clame a Deus de pé. De preferência, faça um jejum também. E nesse período, na passagem de Daniel, diz que ele demorou 21 dias, que esse anjo lá ficou resistindo, prendendo a bênção dele. Então, eu aconselho que você faça também um período de 21 dias de oração, para que você consiga se libertar de alguma trava que você possa ter na sua vida. Eu vou ensinar uma oração aqui no final do vídeo e eu espero que você goste e faça sentido para você, se for esse o caso de você sentir que há alguma coisa bloqueando a sua trajetória, suas bênçãos, se você sentir que alguém possa ter lançado alguma maldição sobre você. Tá ok, gente? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, curta e compartilhe. E até o próximo.